Agora, o Cruzeiro, será que reconhece esse relacionamento estabelecido com a CBF antes da gente chamar Nadine Bastos, que chega na sequência? Pedro Lourenço e Alexandre Matos fizeram uma visita à sede da CBF e tiraram foto com o presidente da Confederação, Edinaldo Rodrigues. Desde quando a gestão do Edinaldo começou, veio um avanço muito grande desse diálogo aberto, e isso facilita porque os clubes conseguem colocar as suas dificuldades, as suas necessidades, e com isso vai sendo resolvido e vai cada vez mais subindo o nível do futebol brasileiro, que é o que todo mundo quer. Em novembro do ano passado, o clube soltou um comunicado nas redes sociais reclamando de erros do árbitro Rafael Claus na partida contra o Grêmio no Mineirão pelo Brasileiro. Esse jogo foi na reta final de 2024, 5 meses depois, logo na segunda rodada da Série A deste ano. Outro problema, dessa vez uma cobrança mais pesada por causa da expulsão do zagueiro Jonathan Jesus contra o Internacional em Porto Alegre. Palavras como incapacidade, arrogância e prepotência estiveram na nota soltada pelo clube logo após a partida no Beira-Rio. O Cruzeiro também pediu a proibição do árbitro Marcelo de Lima Henrique, quem apitou a partida dos próximos jogos do time. Na coletiva, Pedro Lourenço também criticou a arbitragem. Eu fiz questão, de vir nesse jogo, para mim entender o momento nosso, as nossas dificuldades, o dia a dia. Você chega aí chega no jogo aí e você vê um absurdo desse acontecer, É um absurdo um negócio desse, Então, passou da hora de profissionalizar os árbitros, Os árbitros têm que ser profissional e tem que exigir deles e cobrar deles. É lamentável que está acontecendo isso e nós temos que unir com o Alessandro, com os outros e cobrar uma atitude das autoridades que se olha, que trata com mais carinho. Vale lembrar também que no Campeonato Mineiro deste ano, o Cruzeiro teve problemas com um outro árbitro do quadro da CBF. Felipe Fernandes de Lima, no clássico contra o Atlético. E o VAR teve papel fundamental no jogo de hoje. Dudu foi pisoteado por um companheiro de profissão e que deveria ser, no mínimo, questionado as imagens. E isso foi antes da expulsão do Gabriel. Infelizmente não aconteceu. Aí fica o questionamento, por que veio o árbitro de VAR lá do Paraná? Não entendi essa. Porque veio um nascido lá em Curitiba. A gente sabe que o nosso rival, o treinador, é de Curitiba, Estranho, no mínimo, isso. Pra quê, A relação que começou bem com o presidente da CBF parece estremecida com quem administra a arbitragem no Brasil. Resta saber os próximos capítulos e o que vamos ter de resultado com as cobranças do Cruzeiro. Nadine, nós deixamos um cenário todo armado aqui para a sua, que hoje é uma verdadeira aparição, com tanta coisa que a gente tem para conversar sobre essa semana, sobre essa rodada desse fim de semana, Nadine. Tudo bem com você, minha querida? Boa tarde, Bel. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando, para os meninos da bancada. Esse discurso de falar, de reclamar da arbitragem, eu acho que já passou o tempo, eles deveriam ter tomado uma atitude quando para o campeonato, os clubes deveriam se reunir, falar que sim, a arbitragem precisa ser profissionalizada, porque senão todo ano vai ser a mesma coisa, a mesma reclamação, muda a comissão de arbitragem, mas o trabalho não muda, portanto os árbitros irão continuar errando, e não adianta afastar os árbitros, porque depois eles voltam e não tiveram treinamento nenhum. Então os erros vão continuar. Para a gente começar aquecendo desse jogo do Cruzeiro, antes desse lance que foi a polêmica do final de semana, teve um gol anulado do Cruzeiro. Queria saber se sobre isso há dúvidas, Nadine. É um lance até rápido, difícil para o assistente que não estava na linha de fundo no momento do cruzamento, mas a bola ela saiu por completo, a árbitra de vídeo teve essa imagem, a gente pode perceber que existe um espaço ali entre a bola e a linha de fundo, no espaço do gramado, então quer dizer que a bola realmente saiu por completo, por isso que o gol foi anulado. Para o assistente em campo era muito difícil ele acompanhar a velocidade da bola, ele não estava na linha de fundo, mas pelas imagens do árbitro de vídeo, sim, o gol foi bem anulado. Concordo. Sem discussão, agora sim, Hugão, vamos partir para o próximo lance pós este gol do Cruzeiro, que é
a expulsão do Jonathan Jesus, Nadine? É uma expulsão errada, né? Incorreta, porque o Wesley ele faz o giro, tem um contato na perna do Jonathan, mas em momento algum aquele contato é um contato faltoso, é um contato normal de jogo, onde o Jonathan tenta ali também disputar a bola, mas ele acaba tocando levemente na perna do Wesley, que está fazendo o giro e acaba se desequilibrando e caindo. Na minha opinião, não foi falta. Muitas pessoas ficaram na dúvida, mas se fosse falta era para cartão vermelho? Sim, porque ele teria uma oportunidade clara de gol, porque ele ficaria em pé com a posse do domínio da bola, estava de frente para o campo e só tinha um goleiro à sua frente, né, de frente para o gol. Mas não foi falta. E o que mais chama a atenção, a indignação dos torcedores, até o Gão pode falar sobre isso, é o áudio do VAR, tentando de qualquer maneira justificar o que o árbitro marcou em campo. Então, o que me assusta, isso já aconteceu na primeira rodada, a gente falou sobre o lance lá do pé alto do jogo do Grêmio, que os árbitros de vídeo eles estão tentando justificar o que o árbitro em campo marcou. Então parece que é uma orientação de fato, a linguagem, a fala que eles utilizam para, em lances interpretativos, afirmar que o árbitro de campo está correto. Mas esse lance ali, até a CBF soltou a nota assumindo o erro, porque não tem como dizer que isso foi falta e que o lance foi correto. Inclusive, Nadine, colocamos esse áudio ontem, a mesma pessoa do pé alto, né, Daiane Muniz, ela dizendo cartão vermelho muito bem aplicado, ou algo nesse sentido. Falamos sobre ela, inclusive, né, na semana passada, em relação àquele lance com o Grêmio. Chega a ser cômico, né, falar assim, parabéns, você acertou. Eles estão trabalhando, não precisa desses elogios, dessa afirmação. Isso parece que é para convencer alguém que está escutando o áudio, né? Mas, de fato, não tem como... na minha opinião, chega a ser vergonhoso esse tipo de orientação que está sendo passada para a arbitragem e eles, de fato, não estão assistindo futebol. Apenas completando o comentário da Nadine, sobre ela falar sobre a arbitragem ser profissionalizada. Ontem eu fiz um comentário no programa falando que eu já considero a arbitragem no Brasil como, pelo menos em padrão de trabalho, de execução e direitos também, já há uma arbitragem profissional. Talvez em estrutura, não. E aí conversei com alguns amigos que são árbitros aqui, e para aqueles que não sabem, muitos árbitros que trabalham na Várzea, aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e também no interior de São Paulo, eles são federados e eles são da Federação Mineira de Futebol. Eles têm que passar por um processo também para poder conseguir a sua liberação. A Nadine pode até me corrigir, se não é esse o nome, uma licença, alguma coisa nesse sentido. Eles têm que passar por esse processo. Depois, aqueles que são mais jovens, de repente têm a sua formação, eles conseguem ir subindo até galgar outras vagas lá em cima. Não vai mudar profissionalizar. Sabe por quê? Porque são as mesmas peças, são as mesmas caras, os mesmos rostos, a mesma política, o mesmo trabalho, a mesma federação, as mesmas federações, a mesma confederação, o mesmo sistema. Não vai mudar. Muda se mudar as peças, se mudar a liderança, se mudar o formato de trabalho. Aí muda. Enquanto for Marcelo de Lima Henrique, enquanto for Rafael Claus, enquanto for Anderson Daronco, enquanto for esses caras, Daiane Muniz, enquanto for essas pessoas, não muda o sistema, não muda a forma de pensar, não muda a leitura de jogo e não muda principalmente o interesse de transformar algo que pode ser muito maior em algo muito melhor. Não tem esse interesse. Então, é dar murro em ponto de faca e não ver mudança. Porque se não muda na estrutura completa e não muda o sistema, não muda a execução e ponto final. E é isso aí. Que afinal de contas, você está no Mineirão agora sobre a égide. Gostou, Ronaldão? Que isso, da Comebol. Que isso? Eu não sei nem o que é isso que a Bel falou, né? Mas vamos lá, vamos falar desse jogo que a gente tá com a Bel disse aqui, ó. Tá bem perto. Vou procurar aqui pra saber o que é. Também disso aí não, viu, Bel? Eu vou digitar no Google aqui. Mas pera aí, vamos falar desse jogo, a gente tá bem próximo aqui ao gramado, né? A gente tá brincando, mas a fase do Cruzeiro não é boa não, viu? Olha só, 2 jogos seguidos já na temporada sem vitórias. O jogo contra a União de Santa Fé lá na Argentina pela estreia na Sul-Americana e também a goleada sofrida por Internacional 3-0 lá no Rio Grande do Sul pela segunda rodada do Brasileiro. E aí vai ter que recuperar dessa fase ruim sem o torcedor, né, Bel? Porque no ano passado, no último jogo aqui no Mineirão pela Sul-Americana, os torcedores do Cruzeiro acenderam sinalizadores aqui nas arquibancadas, o que é proibido pela Conmebol e até por isso a multa da Conmebol de portões fechados nessa estreia seria no próximo jogo, como é a estreia. Então, o Cruzeiro sem torcedores aqui no Gigante da Pampulha, tá assim sem ninguém, tá assim também, vai ser assim também amanhã aqui no Mineirão.
Bel, são 2 jogos realmente, e esse jogo que mais me preocupou foi esse da Sul-Americana, principalmente porque, por mais que seja uma equipe argentina, ainda assim é uma equipe argentina muito fraca que o Cruzeiro perdeu. Estou desmerecendo o nosso elenco? Não, estou chamando a atenção aqui para que os jogadores entendam a disparidade que tem. Mas jogar com eles é muito difícil, meu amigo. É o penúltimo colocado do campeonato argentino. Penúltimo colocado. Com um jogador, inclusive, que fazia parte do futebol amador na Argentina. Então, em termos de, se você for analisar camisa do Cruzeiro e elenco do Cruzeiro, com camisa do União Santa Fé, com elenco do União Santa Fé, é uma vergonha, viu, jogadores? Uma vergonha o que aconteceu na Argentina. E o Gão não está desmerecendo o elenco do Cruzeiro, porque esse papel é do Pedrinho também. De desmerecer os jogadores, o elenco, as O Pedrinho deu uma entrevista, daqui a pouco a gente vai até comentar mais sobre isso. Deu uma entrevista. Deixa eu dispensar o Vitinho rapidinho, que ele vai voltar. Ô Vitinho, escolhe depois um lugar que você não tome esse banho aí, né? Já deu a cota de banho da Conheceu semana. o bidê do Mineirão. Mas eu vou dispensar o Vitinho, mas a gente vai ter tempo de comentar. Inclusive, temos aqui o próprio Pedrinho falando no pós-jogo, Gão, do final de semana, sobre a questão do elenco, não só sobre arbitragem, ali tirando um pouco a responsabilidade do treinador, mas ele deu uma entrevista contundente, falou muita coisa. O Pedrinho costuma falar mesmo, né? Solta o verbo. Inclusive questionando, assim, algumas contratações que talvez hoje ele não faria. Né? Isso mesmo? Isso mesmo, tá certo. E o curioso... Porque a gente, rapidão, porque a gente, o que acontece? Toda vez que o Pedrinho vem a público e fala, o pessoal fala, a gente deveria falar menos. Aí uns falam assim, então por que não dá nome aos bois e etc e tal? Todo mundo sempre gostou daqueles dirigentes, que era o caso do Vicente Matheus do Corinthians, lembra dele? Vicente Matheus. E talvez um até mais polêmico também, principalmente por aquilo que fez também no Rio de Janeiro, Castor de Andrade, Eurico Miranda, que eram os caras que chegavam e falavam muito, todo mundo sente com muita nostalgia essa situação. Eu tô comparando o Pedrinho apenas nessa condição dele chegar e falar abertamente o que ele pensa. Meu amigo, eu tenho nada contra isso. Ele só tá falando exatamente o que a gente pensa. O que a gente pensa. Ele não dá nome aos bois, que nesse momento deve estar jogador do Cruzeiro pensando assim, ó, será que sou eu esse cara aí? E é bom o cara ficar com a pulguinha atrás da orelha também. É bom o cara ficar com essa pulguinha atrás da orelha e falar assim, será que ele tá falando de mim? Mexer com o brilho do jogador, às vezes é bom. E o áudio dele, ele tava pedindo pra jogar quem ele tá arrependido hoje de ter contratado. Não. Depois, no fim do ano, ele fala que queria contratar. Mas ele falou os nomes de quem ele arrependeu? Não. Pode ser o Gabigol, o Dudu, vale pra todo, acho que tá todo mundo depressivo agora. O Gabriel, acho que não tá tão mal assim, o Dudu tem jogado muito bem, o Gabriel tem feito gols, acho que o time num todo realmente tá muito mal. Agora, se a gente puder falar, por exemplo, eu acho que na exigência dele de colocar os caras pra jogar, ele acertou alguns. Por exemplo, Matheus Henrique. Matheus Henrique, jogador espetacular no time do Cruzeiro. Espetacular no time do Cruzeiro. O Lautaro não é o suprassumo dos jogadores, mas quando entra tem representado bem. Então, assim, há aquela cobrança de colocar os jogadores. Imagina você com 200 milhões para colocar o time para jogar e o cara não tá colocando. Fim do ano ele falou que os atacantes não faziam gol, que ele tinha que contratar com o campeonato rolando. Aí veio o Jardim e falou que o Jardim estava assustado com a qualidade, que não queria nem o goleiro reserva mais. Criticou o Vidalba ontem, que vira o bumbum para não sei onde lá, que ele falou na entrevista, e que está arrependido desse elenco que ele montou, Bel. Inclusive